poderosa oración que realiza milagres y cura la cabeza hasta los pies con fe en Azón. En una pequeña ciudad donde el sol parecía esconderse atrás de nubes de desespero, Clara caminaba por las ruas silenciosas, cada paso pesado como si cargase el mundo en las costas. A cidade era un laberinto de tragedias, cada esquina una lembranza dolorosa. As pessoas olhaban unas para las otras con hoyos cansados, marcados por lutas pessoales que parecían no ter fin. Clara lutaba contra una depresión incesante, dor que acompañaba como una sombra, en cuanto doenças inexplicables a atormentaban. Faltaba hilar en medio a un mar de incertezas. Fue en un día cualquier, en cuanto vascullaba el sótón en busca de algo, que encontró un antiguo diario de su avó, desgastado pelo tiempo. El cheiro de papel envejecido y a caligrafía delicada despertaron algo dentro de ella. Al abrir el diario, encontró poderosas oraciones de cura, palabras que pulsaban como si estuviesen vivas. Poder da fé, pensó Clara, con un sala antes marcada por desânimo, começou a ressoar com murmúrios de incredulidade e expectativa. Assim que as orações foram repetidas, algo surpreendente aconteceu. Uma mulher que não conseguia andar levantou-se e deu os primeiros passos. Outro homem que lutava contra a dor crônica riu de alegria, seu rosto se iluminando como um sol raiando após uma tempestade. Clara ficou paralisada. O impossível parecia ter se tornado real. No entanto, como toda força poderosa, a luz atraiu a escuridão. O doutor Samuel, um médico cético e respeitado na cidade, estava escandalizado. Ele acreditava firmemente que tudo aquilo era apenas uma ilusão. Com um olhar crítico, começou a investigar o fenômeno, dirigindo-se a Clara com perguntas incisivas, mas nada faria desacreditar. Os milagres começaram a se multiplicar, mas o peso da dúvida também crescia dentro dela. Seriam aquelas orações realmente eficazes ou meras coincidências? Enquanto Clara lidava com a pressão e os próprios demônios, um evento devastador se aproximava. Um incêndio incontrolável e voraz ameaçava consumir a cidade. E ali estava Clara, no centro da destruição, questionando sua fé. As orações, que pareciam trazer esperança, poderiam ter atraído algo mais sombrio do passado de sua família? Com cada segundo que passava, sua crença vacilava. E ela se perguntava, o que estaria disposta a sacrificar para salvar aqueles que amava? E assim, em meio ao caos, Clara se viu em uma encruzilhada. De um lado, o conforto de sua fé. Do outro, o medo das forças que talvez tivesse despertado. Era hora de decidir, seguir em frente ou retroceder, abraçando o desconhecido. O que realmente fazia um milagre? Com o coração acelerado e a mente em frangalhos, ela sabia que os próximos passos não seriam fáceis. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O incêndio se alastrava com uma fúria insana.
Clara estava paralisada. O calor abafava seu rosto e a fumaça invadia seus pulmões, deixando-a tonta. O som dos estalos das chamas ecoava como um pesadelo. Ela olhou ao redor em busca de uma saída, mas o céu já estava tingido de um laranja fantasmagórico. Os rostos das pessoas ao seu redor estavam distorcidos pelo medo. Olhos arregalados, mãos tremendo. As orações que até então eram um alicerce de fé pareciam agora ecoar em sua mente. Mas seus pensamentos estavam em caos. Clara, venha, rápido! A voz de uma mulher a puxou para a realidade. Era Ana, do grupo de apoio, seu rosto coberto de sujeira e terror. Clara hesitou. Havia tantas lembranças de dor ali, sorrisos de quem havia recuperado a esperança. Ela estava dividida. As orações tinham trazido cura, mas também despertado algo sombrio, e agora a cidade estava ardendo. Quando Ana segurou, Clara sentiu um puxão violento em seu coração. A gente precisa ajudar! Mas, enquanto corria, um grito a fez parar em seco. Era o Dr. Samuel, no meio da multidão. Ele estava de pé, com uma expressão de choque e acusação, apontando para Clara. É você! Você trouxe isso. As orações, você as fez. E agora temos isso. A multidão respirou fundo. A tensão estava palpável. Clara sentiu um nó na garganta. E as chamas pareciam dançar mais perto. Cada labareda como um lembrete do peso da dúvida. Não fui eu só! Mas Samuel não a deixou continuar. Seu orgulho e sua crença trouxeram essa calamidade. Todo mundo está perdendo a fé, mas você não vê isso. Foi como um golpe no estômago. O sentimento de culpa a invadiu. Ela olhou ao redor. As pessoas murmuração, sussurrando entre si. Os olhares que antes eram de esperança agora estavam tingidos de desprezo. Auroras das curas foram ofuscadas por aquelas chamas devastadoras. Foi você, Clara! Você fez isso acontecer! Ecoou em sua mente. Ela pôde sentir o peso das palavras dos outros, como se a culpa estivesse queimando dentro dela. Enquanto tentava entender, algo ainda mais comovente aconteceu. Um homem, aquele que havia andado novamente, agora caía ao chão, gritando. Clara viu a dor em seu rosto e as lágrimas fluíram livremente. Os outros começaram a se afastar dele, apavorados, como se fossem tomadas por uma sombra invisível que os afastava do homem em agonia. O coração dela doía. Ele estava em crise e, de repente, tudo que lhe trouxera esperança tornou-se aquilo. E se as orações, em vez de curar, tivessem aberto um portal para o sofrimento? Mãe, estou aqui! A voz de um garoto cortou o ar e Clara virou-se. O filho de Ana corria em direção à mãe, mas antes que ela pudesse agir, uma explosão de chamas subiu, levando tudo com ela. O incêndio parecia ter vida própria. Clara gritou, mas o som se perdeu entre a confusão. O caos estava completo e, no meio da multidão apavorada, encontrou seu olhar com o de Samuel. Clara, ele disse com um olhar penetrante, se você não parar, a cidade vai queimar e você não conseguirá salvar ninguém. Enquanto suas palavras reverberavam, um novo peso se formou em seu coração, como se seu passado realmente estivesse entrelaçado com todo aquele desespero. Clara sentiu um frio na espinha. O que se escondia nas páginas daquele diário? O que mais estava enterrado na história de sua família? Recuerda de segredos obscuros que poderiam ser a chave do desastre. Seu coração batia forte e o medo se entrelaçava à curiosidade. Era apenas o começo. O que realmente estava em jogo?
E quando ela finalmente entendeu que a cura poderia ter um preço mais alto do que imaginava, uma nova e estrondosa explosão sacudiu as fundações da cidade, e tudo ela pensava saber desmoronou. O fogo a cercava, e Clara percebeu que a verdade poderia queimar ainda mais intensamente. O fogo a cercava, encurralando Clara em um pesadelo sem fim. Enquanto as chamas lambiam os prédios ao redor, um grito de dor ecoou em sua mente. O homem caído se debatia, e a multidão em torno dele parecia paralisada, presa pelo terror. Clara estava imersa em uma confusão total. As vozes, as sombras, as chamas, tudo girava como um carrossel desgovernado. Clara! Ana gritou, puxando-a novamente para a realidade. Precisamos sair agora! Clara hesitou, mas o medo começou a dominar. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora fez o chão tremer sob seus pés. Clara olhou para trás e viu o mais próximo prédio desmoronando, os escombros voando como se tivessem vida própria. O calor da explosão a atingiu em cheio, derrubando-a ao chão. Ela levava as mãos ao peito, tentando conter o pânico que pulsava. Foi então que percebeu algo reluzente entre os escombros. Uma forma humana se movia, tentando arrastar-se. Clara piscou, sem acreditar no que via. Era o Dr. Samuel. Ele estava ferido, a camisa encharcada de sangue, a expressão torcendo-se entre dor e raiva. Quase não parecia real. Clara, você precisa parar! Ele gritou, mas uma nova onda de chamas o cercou. No entanto, algo nos olhos dele a fez parar e ouvi-lo. O pânico se transformou em uma mistura de curiosidade e dread. Ela se arrastou na direção dele, afastando os escombros, músculos tremendo sob o peso da culpa e da dúvida. Samuel, eu não quis que isso acontecesse! A voz dela mal saía. Ele a olhou com uma intensidade que fez seus joelhos tremerem. Com a voz baixa e ofegante, ele disse, você precisa saber a verdade. Não é só você. Nunca foi. Clara franziu a testa, sem entender. O que você quer dizer? Os livros, as orações, elas são mais poderosas do que você imagina. Mas elas também atraem o mal. Não é só a sua avó, Clara. Muitos da minha família estavam envolvidos. O sentimento em seus olhos era de desespero e urgência. A cidade não é o que você pensa. Seu passado, o meu passado, tudo está ligado. E agora, o que você fez tornou-se uma maldição. Aquelas palavras soaram como um eco de aço, cortando o ar entre eles. Então, um clarão de luz iluminou o céu escuro acima. Um ruído ensurdecedor preencheu o espaço enquanto o fogo parecia ganhar vida, aumentando, pulsando em resposta às palavras de Samuel. O calor a atingiu novamente, e Clara sentiu o chão se desfazer sob seus pés. Tudo o que achou que entendia desmoronou. Como assim? Samuel estava envolvido? Como ele sabia? Eram seus sentimentos, suas orações, as verdadeiras responsáveis? Você não pode simplesmente acreditar e tudo é uma bênção, ele gritou, desesperado. Você precisa decidir agora, Clara. Vai continuar buscando a cura ou lutar contra essa maldição? Enquanto o caos se alastrava, Clara sentiu uma onda de emoções. O calor ardia em sua pele, mas o choque em seu coração a fez sentir-se ainda mais perdida. O que mais Samuel escondia? Ele a traíra ou era parte de um plano maior? Havia mentiras, segredos que corriam mais fundo que o fogo. E à medida que suas certezas se desfaziam, um novo olhar da verdade começava a se formar. O pânico da multidão crescia.
Mas Clara parou por um momento, encarando Samuel. As chamas dançavam em torno deles como se fossem testemunhas de um julgamento. A cidade, o diário, as orações, tudo começava a fazer sentido em um emaranhado confuso. E ela percebeu que a salvação poderia exigir mais do que coragem. O que realmente estava em jogo tinha mais a ver com seu próprio coração do que ela poderia imaginar. Desesperada, Clara olhou ao redor, o desespero se transformando em determinação. Ela precisava descobrir toda a verdade. E assim, no meio do caos, um passo diante do outro, Clara se preparou para o que vinha a seguir, sem saber que a verdadeira batalha apenas começava. Clara olhava fixamente para Samuel, as chamas pulsando ao redor como se estivessem prestes a engoli-los. O que lhe havia dito a paralisou. A cidade, sua história, tudo o que conhecia, agora parecia uma teia de mentiras e segredos. O calor se intensificava e suas mãos tremiam enquanto cada palavra de Samuel ecoava em sua mente. Nunca foi só você. O que isso significava? Ela olhou para o homem que a desafiava, a dor em seu rosto se misturando à raiva. Ele carregava uma verdade pesada, mas o que era tão devastador que poderia ameaçar tudo. Samuel, o que você sabe? Sua voz mal passava entre os ruídos do caos. Seu coração batia forte, cada batida parecia gritar por respostas. Ele hesitou, o olhar aterrorizado, enquanto o fogo crepitava em volta. A cidade foi construída sobre um segredo. As palavras pareciam pesadas, ecoando em meio à fumaça. Clara, seus ancestrais, a minha família, estivemos envolvidos. O que você fez não atraiu apenas cura, mas resgatou algo que estava enterrado, uma energia antiga, algo que não deveria ser acordado. Então, como um trovão rompendo o céu escuro, uma explosão irrompeu ao fundo. Clara se virou e uma parede de fogo se ergueu, dividindo-os. O calor a atingiu com um ímpeto brutal, deixando-a atordoada. Num movimento rápido, ela se virou para Samuel. O que você está dizendo? O que é esse segredo? Quando os olhos dele refletiram a luz das chamas, viu um misto de pavor e algo mais profundo. Era como se ali estivesse um desespero escondido. Um grito cortou o ar. E Clara se virou novamente. Ana, paralisada em estado de choque, estava perto do menino, que agora chorava desesperadamente. O pequeno garoto, inseguro e perdido, olhava fixamente para as chamas, como se precisasse da presença de sua mãe para se sentir seguro. Mãe! A palavra ecoou e o desespero tomou conta. Clara sabia que precisavam ir, mas havia algo aprendendo ali, uma verdade não revelada. Clara, se não sairmos agora, acabaremos assim como que despertamos. Samuel estava quase gritando, seu rosto refletindo o desespero da situação. Antes que ela pudesse responder, a terra sob seus pés tremeu e uma fissura se abriu, engolindo parte do chão. O pânico se espalhou entre a multidão. Clara sentiu um novo pânico surgindo. Ela lutou contra a onda de medo, mas no fundo, uma ideia surgiu em sua mente. Os relatos antigos. A cidade foi construída sobre um altar, não foi? Um lugar de sacrifício? As palavras deixaram seus lábios com um peso intenso. Clara não sabia se havia dito a verdade ou apenas tocado em uma ferida profunda que pairava no ar. Samuel parecia paralisado. Os olhos dele se arregalaram e ele balançou a cabeça, como se estivesse revivendo alguma memória aterradora. Você não deveria saber disso. Ninguém deveria saber.
Mas Clara já se sentia diferente. A sensação de descobrir um aspecto oculto a impulsionava. Algo dentro dela, uma força que ela nunca soube que tinha, começou a ganhar forma. De repente, o céu escureceu. Nuvens pesadas se formaram e uma tempestade se aproximava, como se a natureza respondesse ao que estava acontecendo. Clara sentiu uma energia vibrante atravessar seu corpo. O fogo ao redor parecia hesitar. As chamas recuaram, como se respeitassem o que estava surgindo. Era como se a cidade estivesse gestando algum tipo de pulsação, um chamado ancestral despertando. Clara, não! Gritou Samuel, mas a voz dele mal chegava até ela. O poder crescia a cada segundo, e com ele veio a revelação. Com um movimento intenso, Clara percebeu. As orações não eram apenas palavras, elas eram um pacto, um chamado à essência escondida de sua linhagem. E ao mesmo tempo que algo em seu interior despertava, outra coisa renascia. A angústia tomou conta da multidão quando uma figura surgiu ao fundo das chamas. Uma mulher encapuzada. Sua presença imponente ofuscava tudo ao redor. Clara a reconheceu instantaneamente. Era a avó que não conheceu. Era como se os ecos de uma vida passada ressurgissem. E a mulher olhava direto para ela, como se soubesse que este momento estava destinado. Eu sabia que você viria. A voz da mulher era um sussurro familiar, mas carregada de poder. Agora escolha seu caminho. E ao tocar a terra, a mulher fez com que as chamas parecessem dançar ao seu redor. Clara ficou em choque. A verdade do que era sua herança agora estava exposta. Mas ao mesmo tempo, a dúvida a consumia. Era um presente ou uma maldição? Sentiu que a escolha que teria que fazer poderia destruir tudo ao seu redor. Os olhos de Samuel refletiam horror e compreensão ao mesmo tempo. Clara, a cidade não vai suportar isso. E com aquelas palavras, uma nova onda de calor irrompeu, mais feroz. Em meio ao caos, Clara sentiu que o destino não estava apenas em suas mãos, mas em um jogo muito maior. A respiração dele se tornava pesada, e o que estava por vir parecia um abismo sombrio. E enquanto as chamas ainda dançavam, Clara percebeu. A linha entre cura e destruição estava mais tênue do que ela jamais imaginou. A decisão estava diante dela, e seu coração pulsava, sabendo que o jogo estava apenas começando. Clara olhava fixamente para Samuel, a presença de sua avó pairando no ar, e o fogo pulsando ao seu redor como um cenário de pesadelo. Tudo o que ela conhecia estava mudando diante de seus olhos, e a sabedoria ancestral da mulher encapuzada parecia envolvê-la em um manto de mistério. Mas a sensação que brotava em seu peito não era apenas de revelação, mas também de um pavor crescente. Ela percebeu que o que estava em jogo ia muito além do que havia imaginado. Clara, você não pode se deixar levar por isso. Samuel estava agitado e suas palavras ecoavam na fumaça. A energia que está sendo despertada aqui não é boa. É como o espírito que se alimenta do caos. Clara mal conseguia processar. O calor das chamas parecia dançar com sua ansiedade, pulsando de uma forma quase viva. O que mais Samuel sabia que estava escondido nesse pesadelo? Com um movimento súbito, a figura da avó de Clara levantou as mãos e falou em uma língua antiga, cujos sons pareciam vibrar no ar. As palavras dela reverberavam profundamente dentro de Clara, cheia de sentimentos que iam além do entendimento imediato.
Clara se sentiu puxada, como se a chamada da ancestralidade estivesse convidando-a a se unir a esse poder. Mas então, algo mudou. A terrema sob seus pés começou a tremer violentamente. A multidão, antes paralisada, explodiu em gritos e correria. As chamas pareciam se intensificar, inchando, girando, tornando-se uma força devastadora. Clara e Samuel, cercados pelo fogo, não podiam fazer nada a não ser observar apavorados. E ali mesmo, antes que pudesse entender completamente, um raio de luz desceu do céu, iluminando o desespero. Clara ergueu o olhar e viu uma forma familiar perto da figura de sua avó. Era Ana, sua amiga do grupo de apoio, envolta em uma aura de luz. O que estava acontecendo? Por que Ana estava ali? Clara! Gritou Ana, sua voz tão forte e clara que cortou o ruído infernal. Eu não tive coragem de dizer antes, mas você precisa saber a verdade. O diário não é só de sua avó, é meu também. Nossos laços vão além. Minha família. O rosto dela estava pálido e os olhos brilhando com lágrimas. Os nossos ancestrais também estavam envolvidos nessa maldição. É por isso que tudo isso está acontecendo. As palavras de Ana foram como uma rajada de vento frio em um fogo ardente. Clara ficou paralisada. O que isso queria dizer? Ela olhou para Samuel, a confusão se transformando em um nó apertado em seu estômago. É a nossa herança. E agora estamos pagando o preço. Ana continuou, desesperada, enquanto as chamas pareciam se inclinar, como se escutassem a conversa. Se não agirmos juntos, tudo o que amamos será consumido. A revelação a atingiu como um soco. A cidade estava enraizada em desejos antigos, segredos obscuros que tinham suas raízes em histórias de famílias. Clara olhou para a figura de sua avó, que agora parecia seguir a conversa com curiosidade. Poderia ela também ter sido uma parte disso? Um pedaço de uma maldição que unia seus destinos de uma maneira além da compreensão. E a fúria do fogo aumentava, como se estivesse tentando intimidá-los. Uma nova explosão sacudiu a terra e o desespero tomou conta. O chão ficou cada vez mais instável e Clara percebeu que o tempo se esgotava. Precisamos trabalhar juntas! Gritou Clara, sem saber como, mas com a urgência surgindo de suas palavras. Com um último olhar entre os amigos e a figura de sua avó, Clara sabia que a escolha estava feita, mas o que aconteceria a seguir era incerto. A energia no ar era elétrica, e enquanto a tempestade se aproximava, novas verdades estavam prestes a ser reveladas. Todo o passado poderia ser confrontado, e Clara teve um vislumbre do que viria. O que mais estava escondido, esperando para ser descoberto? Uma nova luz apareceu, mas seria uma bênção ou um castigo? Clara, Samuel e Ana estavam prontos para enfrentar essa verdade, mas sabiam que seu futuro poderia ser ainda mais sombrio, e enquanto as chamas dançavam, tudo parecia uma questão de vida ou morte. Clara olhava fixamente para Samuel, a figura de sua avó pairando como um espectro, enquanto as chamas dançavam ao redor. A intensidade da situação fazia seu coração bater rápido, como se estivesse prestes a estourar. Agora a revelação de Ana transformava tudo, a cidade inteira, a maldição que abalava suas vidas, tudo estava entrelaçado. Precisamos nos unir para acabar com isso, Clara gritou, sua voz firme apesar do pânico ao redor. Mas, enquanto falava, sentiu uma mão quente em seu ombro. Era a avó,
ainda envolta no mistério ancestral. O contato dela despertou algo profundo dentro de Clara, uma conexão instantânea que parecia transcender o tempo. As chamas pareceram hesitar à presença da mulher, como se a respeitassem. Clara! Ouça! A avó começou, mas então uma nova explosão interrompeu suas palavras. A terra tremeu como se não suportasse mais o peso da verdade que estava sendo revelada. Clara viu que alguns dos prédios começavam a desabar, e a multidão em pânico gritou e correu, os rostos distorcidos pelo medo. "No que estamos entrando?" Samuel gritou. "Precisamos sair agora!" Seu tom estava carregado de urgência, mas a tremedeira em seu olhar dizia que ele também estava lutando. Clara olhou para Ana e depois para as chamas antes de tomar uma decisão. "Não, esperem!" A energia nas chamas parecia mudar, saltando e pulando como se tivesse vida própria. Mas, antes que pudesse entender, um clarão intenso preencheu a cena, ofuscando tudo ao redor. Luz e som se misturaram em um turbilhão. Clara fechou os olhos, o barulho ensurdecedor batendo em seus tímpanos. Quando abriu, a cena era devastadora. As chamas agora se transformaram em uma névoa espessa e a figura de sua avó havia desaparecido. O cenário estava irreconhecível, como se o caos tivesse sido engolido por algo sombrio. Clara sentiu um frio na espinha, uma sensação de que tudo tinha mudado, mas nada era normal. "Clara!" A voz de Ana a trouxe de volta à realidade. "Olha!" Ela apontava para um grupo de pessoas, todas paradas, os rostos pálidos e os olhos arregalados. Clara se virou e viu as comunidades ao redor, agora unidas em um círculo. Mas a atmosfera estava carregada com uma tensão estranha. Sentiu que algo estava errado, como se eles estivessem sob o olhar de um juiz invisível. O que antes era apenas medo começou a se transformar em algo mais profundo, mais insidioso. Clara percebeu que, embora os rostos fossem conhecidos, havia um vazio em seus olhares. Eles não pareciam tão humanos, pareciam desumanizados. "Não podemos ficar aqui!" Samuel insistia, mas quando ele olhou para Clara, algo nos olhos dele havia mudado. Era como se ela visse uma memória antiga refletida ali. Antes que pudesse processar, um dos moradores começou a gritar. "Foi ela! Ela trouxe isso! As orações dela!" Um choque percorreu a multidão. Clara se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela nunca quis que nada disso acontecesse. "Não, eu só queria ajudar", gritou ela. Mas a multidão começou a se agitar, os rostos agora mirando nela com desprezo. O medo tomou conta, e ao invés de união parecia haver uma necessidade de encontrar um culpado. "Clara!" Ana chamou, desesperada. "O que você fez?" E em meio ao caos, algo mais foi revelado, como se um véu tivesse sido retirado. Clara viu a avó novamente, mas agora não era mais um espírito de luz. Ela estava envolta em sombras, sua mão levantada, como se estivesse segurando um poder maligno. E então, um pensamento cortante atravessou a mente de Clara. E se sua avó não fosse a heroína que pensara? E se o legado da família estivesse mais ligado à destruição do que à cura? A multidão começou a avançar e Clara se viu cercada. O olhar de Samuel mostrou um pouco da verdade, mas ao mesmo tempo ele parecia a apoiá-la, lutando com seus próprios demônios. O calor das chamas parecia se intensificar novamente.
Clara sentiu seu coração disparar. Estava cercada não apenas pelo fogo, mas por um passado sombrio que ela ainda não compreendia completamente. A reviravolta a atingiu. A cidade não era somente um lugar de sofrimento. Era um campo de batalha onde legados se enganavam e verdades se escondiam. E enquanto as vozes da multidão uniam-se em um grito de condenação, Clara sabia que teria que enfrentar tudo isso. O que havia despertado estava mais perto do que nunca, e a escolha a ser feita seria a mais dura de sua vida. Com um último olhar para Samuel e Ana, Clara tomou uma decisão. A verdade precisava vir à tona, mas seria a verdade libertadora ou uma maldição? As chamas ardiam intensamente, e enquanto o medo se estabelecia, Clara percebeu que a verdadeira luta havia apenas começado. E o que isso significaria para todos? Clara olhava fixamente para Samuel, o peso das revelações ainda pesando em seu peito. O tempo parecia parar enquanto o olhar dele se fixava nela, e a multidão a observava com hostilidade. A tensão no ar era palpável, como uma corda prestes a se romper. "Eu não fui eu!" Clara gritou novamente, mas o desespero na voz dela se perdia no clamor do pânico. E então, como se tudo estivesse alinhado com os desígnios do caos, um novo som cortou o ar. Um rugido profundo, seguido de um tremor que fez o chão vibrar sob seus pés. Clara olhou para trás e seu coração disparou. Um enorme buraco se abriu no solo atrás do grupo, como se a terra quisesse engolir tudo. Os rostos atônitos ao seu redor se transformaram em gritos de terror. Era um abismo negro e profundo, respirando como se estivesse vivo. "Samuel, precisamos sair daqui!" Ana implorou, puxando a mão de Clara. Mas era tarde demais. Uma figura emergiu do fundo do buraco. Clara estremeceu. Era uma criatura coberta de sombras. Seus olhos reluziam em um tom vermelho intenso, como se carregasse a raiva e a dor do que havia sido feito. Ela parecia uma mistura de algo humano e demoníaco, e seu grito reverberou na alma de Clara, como se ecoasse as dores de gerações. Clara mal conseguia pensar. "O que é isso?" A pergunta saía como um sussurro. O ar ficou pesado e a criatura avançou, deixando a multidão paralisada. A luz do fogo à sua volta parecia lutar contra a escuridão que ela trazia, e Clara percebeu que o que estava diante dela não era apenas um ser. Era a manifestação de tudo que suas orações e segredos haviam desencadeado. A mensagem era clara. Havia um preço a se pagar, e a cidade etana estava prestes a enfrentá-lo. "Foi você! Foi sua avó!" Samuel gritou, seus olhos cheios de pânico. Ela acordou essa coisa. O ódio era latente nas palavras dele, mas ao mesmo tempo havia medo. Clara sentiu um nó apertar ainda mais seu peito. Era isso que a sua linhagem havia trazido? Um mal ancestral que se alimentava da dor? A presença da criatura parecia tirar a luz do ambiente, criando um vórtice de desespero e terror. "Clara!" Ana gritou novamente, puxando-a e tentando arrastar a amiga para longe. Mas suas pernas estavam paralisadas de medo. A figura continuava a avançar e, em um movimento súbito, estendeu a mão em direção a Clara. Ela sentiu algo se romper dentro dela, como se sua alma estivesse em jogo. Uma conexão profunda e assustadora com a essência daquele ser. "Pare! O que você quer?" Clara gritou. Mas não havia uma resposta. Então, como se a criatura compreendesse, os olhos dela brilharam mais intensamente, e numa fração de segundos, Clara viu flashes de memórias que não eram suas. Lembranças de sua avó ligadas à magia antiga e ao sacrifício.
compreendeu que no cerne de sua linhagem havia um pacto obscuro feito por gerações, e sem querer, Clara havia reativado algo que estava destinado a permanecer esquecido. A multidão começou a recuar, e os murmúrios se intensificaram. Essa é a maldição da cidade! Você a acordou, gritou alguém na multidão, apontando para Clara. O peso das palavras a esmagou. Ela não era apenas uma cúmplice, era a chave. A criatura completou seu avanço e o ambiente ficou gélido. Clara sentiu a escuridão penetrar em suas veias, mas uma centelha de resistência surgiu. Não, não serei parte disso! Clara gritou, erguendo as mãos. Em um impulso, ela se voltou para Samuel e Ana. Precisamos nos unir. A verdade de suas ancestrais estava diante dela, e em resposta à chama da vida que ainda ardia dentro de seu ser, um sentimento novo começou a crescer. Esperança, mesmo entre o caos. E ali, no limite entre a luz e a escuridão, a criatura hesitou, como se sua essência estivesse conectada diretamente a Clara. Então, algo inédito aconteceu. A figura começou a se contorcer. Havia dor em seus olhos, um conflito interno. Samuel olhou para Clara, confuso. Clara, o que você está fazendo? Mas Clara não tinha certeza, apenas sentia que precisava saber mais. Nesse momento crítico, uma explosão de luz irrompeu, e de repente, a criatura caiu de joelhos. Clara percebeu que ela não era apenas a encarnação do mal, mas talvez o que restava de um legado perdido. Era como se a criatura estivesse se quebrando, pedindo uma chance de reconciliação. E enquanto tudo isso acontecia, ela sentiu a mão de Ana segurando a sua, firme e decidida. Vamos, Clara! O grito de coragem da amiga foi tudo o que ela precisou. Juntas enfrentaram aquela sombra do passado, mesmo sem saber se poderiam vencê-la. Mas a verdade estava se desenrolando e Clara sentiu que a escolha não era mais dela. O destino da cidade estava em suas mãos. Com um último olhar para Samuel e a formação inquietante da criatura, Clara gritou acima do ruído. Se você realmente é parte do meu passado, então teime ou se renove. O desespero e a determinação se fundiram e Clara percebeu que o que quer que fosse desencadeado a partir daquela noite mudaria tudo. E assim, na interseção entre passado e futuro, ela se preparou para enfrentar o que viesse. As chamas dançavam, a multidão a observava com esperança e medo, e ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Clara olhava fixamente para a criatura. O calor do caos ao redor pulsava no fundo de seu peito. A figura grotesca diante dela parecia esperar uma resposta, uma declaração de guerra ou uma rendição. Mas em vez de recuar, Clara sentiu o impulso crescer. Ouvindo as palavras de força de Ana, gritou: "Se você faz parte do meu passado, então vamos enfrentar isso." Ao som de suas palavras, a criatura hesitou. A multidão estava em total tumulto, gritos ecoando enquanto as pessoas se afastavam, apavoradas. Mas no fundo, Clara se sentiu conectada a algo imenso, algo que relacionava seu ser com a ancestralidade e o sobrenatural. A figura, agora em dúvida, inclinou a cabeça, como se escutasse a voz de um distante eco. Nesse momento, uma luz ofuscante irrompeu do céu, mas não era do tipo que trazia esperança. Era uma luz escura, quase como um sinal de alerta. Clara viu sombras se alongarem, e antes que pudesse entender, uma nova silhueta surgiu. Um homem vestido com roupas antigas, sua aparência familiar, mas distorcida pelo tempo. Clara congelou.
pai? A expressão do homem estava sombria e a atmosfera mudava rapidamente. Clara, isso não é o que parece, ele gritou, enquanto a criatura estava agora em um frenesi, agitando-se violentamente. Clara sempre pensou que seu pai havia desaparecido para sempre. Agora ele estava bem ali, bem à sua frente, em um momento de horror. O que estava acontecendo? Você nunca deve ter despertado isso, gritou seu pai, recaindo sobre ela a responsabilidade da calamidade. A cidade não é apenas um lugar, é uma prisão, uma barreira entre o que somos e o que fomos. Precisamos mantê-la fechada. A revelação atingiu Clara como uma bofetada. Ele sabia. Ele sempre soube. Por que você não me disse? Clara berrou, enquanto o chão tremeu mais uma vez. O calor das chamas parecia encolher. Tudo ao redor começou a perder cor, a se desvanecer em um turbilhão de emoções. A multidão estava paralisada, assustada com a transformação da situação. Samuel estava em choque, os olhos arregalados, murmurando: Você sabia, não é? A pergunta cortou o ar e a tensão aumentou. A criatura agora parecia mais aguda, não apenas uma sombra, mas um eco de algo muito mais profundo. Clara se virou para seu pai, respirando pesadamente. O que ele tinha escondido? O que ele não tinha lhe contado sobre sua própria herança? Você precisa entender, Clara! Há um motivo para isso tudo. A linhagem traz poder, mas não sem custo. Olhe ao seu redor. Cada um deles. Eles são descendentes. Assim como você. O desespero na voz dele era tão intenso que Clara sentiu um nó na garganta. Isso explicava a conexão entre sua avó e Ana. Mas o que era pior, isso incluía a criatura que agora os observava. E antes que ela pudesse digerir tudo isso, seu pai levantou uma mão, como se tentasse sinalizar uma súplica ou um aviso. Você não pode usar esse poder, Clara. Isso despertará um mal que nunca foi controlado. Foi como um raio num céu limpo. A cada segundo, a revelação se tornava mais pesada, mais impactante. A luz escurecia e a criatura tornou-se um reflexo do que Clara temia. Estamos todos ligados a isso, Ana gritou, quase descontrolada, enquanto a multidão murmurava aprovações nervosas. Os rostos se tornaram um mosaico de dúvida e culpa, e Clara percebeu que nenhum deles estava escapando ileso. Eles eram parte disso. Com cada instante que passava, a criatura parecia absorver a confusão, crescendo em poder e intensidade. Clara olhou para o abismo que havia se formado atrás dela. Esse era o destino? Uma luta onde tidos, inclusive seu pai e amigos, seriam consumidos por um legado que nunca pediram? Escolha, Clara! Seu pai insistiu, a voz dele cortando a sala de um jeito familiar e, ao mesmo tempo, assustador. A pressão estava alta e a atmosfera eletrizante estava quase insuportável. Você é a chave, mas também a destruição. As chamas dançavam e pareciam unir de alegria com a catástrofe iminente. Clara sentiu a pressão aumentando. O peso da linhagem cuidadosamente enterrado começava a aflorar. E nesse segundo frenético, quando ela olhou para os rostos ao seu redor, todas as memórias, os segredos, as dores pareciam finalmente se entrelaçar. Poderia ela realmente carregar esse fardo? Ou seria seu destino se sacrificar para impedir um pesadelo maior? O coração dela batia rápido e antes que pudesse decidir, um clarão ainda mais intenso iluminou o céu,
A presença do pai, da criatura e da cidade chegou em um clímax. Clara sabia que uma escolha tinha que ser feita. Mas e se essa escolha não fosse ela fazê-la, mas sim o passado que todos tentavam esquecer? E ao se erguer, como se uma nova consciência estivesse a guiando, uma onda de poder a envolveu, fazendo com que o chão sob seus pés tremesse. A verdadeira batalha estava prestes a começar, e o que vinha a seguir era uma pergunta sem resposta. O que realmente era Clara? Clara sentia o coração acelerado, a pressão no ar tornando tudo ainda mais sufocante. O que seu pai havia revelado parecia uma tempestade dentro dela. O passado e o presente estavam prestes a colidir em uma explosão de verdades. "Vamos, Clara!" Ana gritou, a voz dela soando como um farol em meio ao caos. Mas antes que Clara pudesse responder, uma onda de um poder desconhecido atravessou a multidão. A criatura diante deles começou a uivar. As sombras projetadas se contorcendo como serpentes. O chão sob seus pés tremia violentamente, como se a cidade inteira estivesse sendo consumida por suas próprias dores. "É agora!" Clara gritou, erguendo as mãos. Mas antes que pudesse canalizar qualquer poder, o ar a encheu com um grito ensurdecedor. Ela se virou e viu algo se aproximando das profundezas do buraco. Uma figura encapuzada emergiu, e Clara sentiu o sangue gelar. "Não, isso não pode ser!" Era seu avô, um homem que ela nunca conheceu, mas que tinha ouvido falar em sussurros. Sua presença carregava uma aura de poder, e a cara do avô era uma mistura de autoridade e dor. "Clara!" ele gritou, o tom angustiante. "Você deve parar isso agora!" "Como você pode estar aqui?" O choque tomou conta de Clara. As palavras dela estavam perdidas no turbilhão da confusão. "O que está acontecendo?" "Você era parte disso! Seu pai nunca contou a verdade completa!" ele respondeu, os olhos ardendo com uma intensidade que poderia derreter o medo. "A linhagem que vocês têm é mais complexa do que pensam. Isso não é algo que pode ser controlado." A criatura atrás deles, que antes lutava contra sua própria existência, agora se voltou em direção ao avô com uma ferocidade que fez Clara recuar. O abismo estava se expandindo, e esse novo personagem trazia consigo não só revelações, mas também uma nova ameaça. "Vocês não sabem o que estão enfrentando. Sua família selou um pacto há muito tempo, e agora ele está sendo quebrado." O avô gesticulou, mas foi interrompido quando a criatura lançou uma energia escura em sua direção. Clara gritou, mas em vez de desaparecer, seu avô ergueu a mão. O escudo de luz surgiu, repelindo a sombra, mas o tempo era curto. "O que precisamos fazer?" Clara perguntava, as lágrimas inundando seus olhos, enquanto as verdades se empilhavam como tijolos pesados. O avô se voltou rapidamente, e o que ele disse deixou a todos paralisados. "A única maneira de deter isso é confrontar o passado. Vocês três terão que unir suas forças." A multidão ficou em silêncio e a tensão era palpável. Clara sentiu a energia entre eles, o míssil se formando. Mas o que ninguém esperava aconteceu. O avô hesitou por um instante, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. "Clara, o preço que pagaremos pode ser muito alto." Com essas palavras, começou a se formar uma pequena tempestade de energia ao redor dele, e o chão tremeu violentamente. Clara piscou, e a figura do avô começou a se distorcer. "O que está acontecendo?" ela gritou.
Mas ele apenas olhou para ela com um misto de dor e amor. E se o que você busca não for apenas a cura, mas a morte de algo dentro de você? A criatura, que antes parecia um espírito maligno, agora estava mais como um reflexo da luta de Clara. A ligação entre passado e presente parecia um labirinto, e no centro dele estava Clara, o pano de fundo da luta que se anunciava. Os olhos do avô brilharam e, em uma fração de segundo, a imagem dele se desfez, revelando uma sombra encoberta pela luz. Clara olhou para Samuel e Ana, confusa, e então uma verdade chocante a atingiu como um raio. Ela nunca soube, mas a força e a energia que eles precisavam poderiam vir a um custo ainda mais alto do que um sacrifício físico. Ela se virou para a criatura, agora mais calma, e viu algo que não conseguia entender. A tonalidade de seus olhos vermelhos mudou. Eles estavam chorando. E neste momento Clara percebeu, a verdadeira batalha não era fora, mas dentro dela. O que se desdobrava ao seu redor era apenas um reflexo da luta que ela tinha que enfrentar. E o que queria contar? O que seu avô não tinha dito? Você é a chave para tudo isso, Clara, a criatura sussurrou. Agora, escolha. E sem um segundo a perder, Clara olhou em volta, sentindo que o destino de todos estava em suas mãos. Mas algo em seu coração pulsou como uma corrente de dor. O que de verdade estava prestes a ser revelado mudaria tudo o que pensava saber. Uma pergunta ficou pairando no ar. Quem realmente era Clara e qual seria seu verdadeiro poder? Clara estava de pé, cercada pelo caos, com o coração pulsando em um ritmo frenético. O avô, a criatura e os ecos do passado se entrelaçavam de forma confusa. O que você realmente quer de mim? Clara gritou, sua voz ecoando na noite sombria. A criatura hesitou, seus olhos vermelhos brilhando como brasas. Clara sentiu que o destino de todos estava em suas mãos, mas o peso da responsabilidade a sufocava. Seu pai, com o tom angustiado, a lembrou. Você é a chave, Clara. Sua escolha pode mudar tudo. Um arrepio percorreu seu corpo. O que decidiria ali teria um impacto imenso. Enquanto olhava para Samuel e Ana, viu o medo refletido em seus rostos. Eles sempre estiveram a seu lado, mas agora o futuro deles estava em jogo. Se nós formos unidos, poderemos quebrar esse ciclo, Clara declarou, o desespero sendo substituído por uma determinação crescente. Ana acenou com a cabeça, enquanto Samuel a observava. Seu olhar indicava que ainda lutava com os sentimentos e descobertas pelo que ela poderia fazer. Vamos acabar com isso! Ana gritou, sua voz embargada, mas firme. Quando Clara focou sua energia, viu vislumbres do passado. Visões dos ancestrais sacrificando, fazendo pactos. A dor e a alegria se misturavam, formando um novo entendimento. Ela precisava se abrir. Não só para liberar a energia, mas para entender seu legado. Essa cidade é nossa responsabilidade. E a cura também. As chamas recuaram momentaneamente, como se respeitassem a decisão. Clara levantou os braços e, com uma convicção nova, começou a murmurar as palavras das antigas orações. Uma onda de poder brotou, envolvendo a todos como um manto luminoso. A criatura soltou um grito horrendo, mas ao invés de atacar, ela começou a se encolher. Era como se toda a dor reprimida estivesse sendo libertada. Isso não é só sua, Samuel gritou, somando sua voz à de Clara. É de todos nós. A multidão, antes paralisada, começou a se mover.
unindo-se em um fluxo de energia, formando um círculo que pulsava vibrante. Clara sentiu a força coletiva crescer e a criatura parecia hesitar, como se sentisse o peso da unidade. Precisamos acreditar na nossa força, Ana adicionou, a voz dela soando como um hino à esperança. Eles estavam conectados e juntos poderiam romper as correntes do passado. A figura da criatura começou a se desfazer na luz, e em um último ato, como um eco humano, ela pronunciou palavras que Clara nunca esqueceria. Livre, finalmente. E então, como um sonho desvanecendo ao amanhecer, a criatura desapareceu, levando consigo o horror. O silêncio tomou conta e Clara caiu de joelhos, exausta, mas livre. As chamas se apagaram, dando lugar a uma brisa suave que acariciava seus rostos. Samuel e Ana estavam ao seu lado, lágrimas de alívio e alegria nos olhos. Nós conseguimos! Clara murmurou, sentindo uma onda de emoções enquanto finalmente entendia seu papel. O céu começou a clarear e um novo dia surgia. O peso do passado ainda estaria ali, mas suas ações haviam mudado o rumo do presente. Clara se levantou, olhando para os rostos ao redor, agora compreendendo que a cidade era um reflexo dela, assim como ela era um reflexo da cidade. Isso não acabou, disse seu pai, que surgira do fundo das sombras. Mas agora temos uma chance nova. Ele sorriu. E pela primeira vez, Clara sentiu que o passado poderia ser um aliado, não um inimigo. Enquanto o sol nascia acima deles, Clara viu um futuro de esperança. Um futuro onde eram livres para serem quem eram, sem o peso das sombras. A jornada deles estava longe de terminar. Mas essa era uma nova era. Agora eu tenho um pedido urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos continuar essa jornada.